boa noite, começa mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, a medicina ayurvédica tibetana, sobretudo a medicina tradicional chinesa, que é a minha especialidade também, a acupuntura, e liga isso com tudo o que há de mais moderno nas áreas das medicinas, das terapias, dos tratamentos mais variados. O programa Salutes estreou na AltV, onde nós estamos falando aqui agora, pela AltV, pelo Facebook, pelo YouTube, e nós vamos nos esforçarmos também para também transmitir pelo Instagram, para resgatar essas medicinas e falar sobre o que há de mais moderno nessas áreas de terapia. Nós estreamos aqui na AltV, como falei, em junho de 2009, portanto, tem mais de 12 anos que estamos no ar consecutivamente. A gente tem entrevistado a maioria dos grandes médicos do Brasil, os grandes terapeutas, só gente que realmente tenha muito conteúdo para divulgar e distribuir para o nosso público espectador. Quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldan, sou acupunturista formado pela Associação Brasileira de Acupuntura, onde eu fui diretor e também professor. Tenho pós-graduação em acupuntura, tenho pós-graduação em psicopatologia, fiz cursos de terapia neural, de ozonoterapia, de terapias frequenciais, etc. E tudo isso a gente aplica na prática clínica do cotidiano nosso, no dia a dia do nosso consultório. Hoje nós vamos falar, de receber o Dr. naturologista, na verdade, naturólogo, né? Formado pela Universidade em Morumbi. Ele estudou anatomia, biomecânica e dissecação anatômica do Instituto de Ciências Biológicas da USP, formou lá em 2019, e principalmente estudou a técnica de alinhamento corporal com o professor Wilson Moreira Lima, formado desde 2000 lá, portanto, há mais de 20 anos com essa prática. Muito boa tarde, Guilherme, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Saldanha. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E a pauta de hoje, eu vou falar hoje dos distúrbios osteoarticulares, dos distúrbios musculares, das tendinopatias, principalmente por conta da falta de exercício. A pandemia fez com que as pessoas ficassem muito trabalhando em casa, a falta de exercício, as academias fecharam, estão retomando agora, mas o fato é que a falta de exercício tem causado um excesso de problemas ósseos. Antes de a gente começar, doutor Guilherme, eu gostaria que você falasse um pouco da tua formação e como é que você foi para essa área osteoarticular, né? Não é quiropratia, não é osteopatia, mas é uma coisa muito diferente. Eu já me submeti ao tratamento. É um procedimento bastante distinto, né? Diria até que é um procedimento exclusivo nosso. E o caminho que eu trilhei para chegar até aqui se iniciou na universidade, né? Pois eu pretendia fazer a medicina e me especializar nas práticas complementares em seguida. Eu gostava muito de alimentação, estudava física quântica, então eu tinha esse traçado na minha cabeça. Até que no cursinho eu descobria o curso da naturologia e me identifiquei demais com a abordagem que o curso propunha, né? Então fui estudar, me matriculei, não contei para os meus pais na época, e depois que eu estava dentro, eu falei, vou fazer esse curso. Meus pais quase me mataram, né? Os dois estudaram da saúde também. Falei assim, como assim? Você vai lá... Seus pais são biólogos, dentistas. Meu pai ele chegou a estudar medicina também na Itália, mas ele teve que ir para o Brasil por conta do falecimento da minha avó, então acabou não terminando a graduação. Então o sonho do meu pai é que eu fosse médico, né? E aí quando eu falei, vou fazer... Desculpa. Né? Desculpa, o seu áudio está um pouquinho baixo, Baldan. Os pais sonhavam que você fosse fazer medicina. Aí você veio com um documento de naturologia e aí eles não gostavam. Até porque assim, é uma graduação muito nova. Eles falaram, o que é isso que você vai estudar, né? Então eles não aceitaram nem um pouco. E aí um dos requisitos que eles me deram para cursar a naturologia foi iniciar estágios desde o primeiro semestre. Falei assim, você tem que ter certeza que é isso que você quer. Então você vai estudar fora da faculdade, com pessoas que já praticam na área, para ver se você gosta realmente desse trabalho, né? E aí eu não tinha muita orientação para o que fazer de diferente. Eu falei, vou pesquisar alguma coisa.
Aí eu encontrei uma senhora que chama Dona Paulina, que ela fazia uma técnica de massoterapia que aprendeu com a família dela, coisa japonesa, assim, né? Veio lá do Japão. E eu comecei a assistir ela trabalhar. Eu gostava muito do trabalho que ela fazia, ela aliviava a dor de muita gente e me ensinou a botar a mão na massa, né? Fazer alguns trabalhos diferentes de massoterapia. Eu comecei a aprender e eu não tinha quem atender. Então, qual foi a minha alternativa? Eu precisava botar meu conhecimento em prática. Eu fui para a comunidade. Na época, a naturologia, ela tinha um grupo de atendimento que acredito que tem até hoje, lá na casa do Zezinho, no Capão Redondo. O pessoal fazia o atendimento. Então, eu conversei com o professor responsável e comecei a trabalhar na casa do Zezinho com os conhecimentos que eu aprendi na faculdade e com as práticas que eu estava fazendo extra, né, fora da faculdade. E começou a dar certo, as pessoas gostavam do trabalho que eu fazia, eu conseguia ajudar a aliviar a dor, e eu percebi que eu gostava de trabalhar com as mãos, né? Então eu falei, acho que é um caminho interessante, funciona, as pessoas ficam melhores, eu vou investir mais nesse conhecimento. Então eu conheci algumas práticas de osteopatia que foram criadas nos Estados Unidos, um amigo me apresentou, e fui estudar. Nesse intermédio, eu conheci o Wilson, meu professor, no consultório dele, porque a mãe de uma amiga me apresentou o trabalho dele. Foi onde eu fiquei impressionado e falei, eu preciso aprender esse conhecimento, né? Que eu conto para as pessoas que fazem essa pergunta, essa mãe da minha amiga estava com uma dor absurda na costela, que ninguém arrumava. Ela chegou na porta do consultório do Wilson, ele olhou para ela, nem questionou, ele falou assim, o que você fez na sua costela? Só que ela não tinha comentado com ele a dor que ela tinha, né? Aí eu olhei para ele, ele analisou ela só de olhar. Eu fiquei impressionado, falei, não é possível que ele sabe, né? Aí ela deitou na maca, ele fez um movimento na costela dela, a dor dela acabou na hora. Então eu fiquei impressionado, falei, cara, eu preciso aprender isso, né? Aí você começou a fazer... Isso foi quando, Guilherme? Olha, isso faz uns 8 anos atrás, quase 9 já. E o Wilson, ele trabalhava no consultório dele, não dava aula. Então eu fiquei 8 meses assistindo ele trabalhar, para ele se convencer que eu queria aprender. Ele deixava eu ficar no consultório dele assistindo, então eu conciliava com a minha faculdade. 8 meses depois ele falou, tá bom, você quer aprender, eu vou te ensinar. E aí foi que eu comecei a botar a mão na massa, estudar realmente a técnica e entrei no Instituto de Ciências Biológicas, porque eu precisava de um aperfeiçoamento no conhecimento anatômico, entender como funcionava o corpo humano na parte estrutural de uma maneira melhor, né? E aí foi caminhando. Esse método foi desenvolvido pelo professor Wilson ou ele já... Foi desenvolvido pelo Wilson. Ele dissecou cadáver por uns 13 anos e através das avaliações, das observações anatômicas e biomecânicas, ele foi percebendo os mínimos detalhes de encaixes estruturais e compreendeu que era possível movimentar a estrutura do corpo para trazê-la para um eixo mais correto, mais natural, né? Eu, como paciente, Guilherme, eu conheço quiropraxia, conheço osteopatia de várias escolas, de vários profissionais, e a técnica que eu pratico é totalmente diferente. Eu posso falar isso porque eu sou paciente também dessas mobilidades, alguma piramide estava fazendo aqui no consultório a título de acompanhamento e de apoio ao trabalho de acupuntura, que não é nossa área, obviamente. A gente faz um estiramento cervical, a gente estica um negocinho, uma coisa aqui, mas nem em comparação com o trabalho que vocês fazem. O fato é que eu conheço técnicas corporais. E fiquei absolutamente bem impressionado quando eu fui ao seu consultório, porque a técnica é próxima à osteopatia na questão da sutileza, né? São toques, pequenas manobras, às vezes à distância do que você imagina, e é uma coisa muito, muito sutil. Como é que uma terapia tão sutil, Guilherme, pode surtir efeitos estruturais tão importantes? Ela é interessante porque ao mesmo tempo que ela é sutil, ela é muito profunda, né? A sutileza está em não utilizar força
ou alguma espécie de agressão de movimento para movimentar, né, para mover o esqueleto ou a musculatura do corpo. Então, boa parte da técnica vem da interpretação do toque do terapeuta para compreender como ele vai movimentar aquela estrutura, né? E com o tempo você aprende, pois cada corpo, cada estrutura óssea tem uma densidade. E se você força demais a densidade do osso, o organismo sente uma agressão, então ele se protege. Então, o que nós fazemos é entender qual que é a densidade do osso da pessoa e realizar a movimentação estrutural nas articulações, de maneira com que você leve a articulação para o lugar sem que você gere qualquer tipo de agressão que o corpo se defenda. Aí a estrutura anda com maior facilidade. Por isso a gente não utiliza a força e a gente tem bons resultados na manipulação. E da onde vem a força a intensidade do movimento? Quer dizer, é energético, é o movimento? Não, é puramente físico, né? Você acaba desenvolvendo uma sensibilidade ao longo do tempo, com a prática. Na hora que você encosta na pessoa e você aplica uma leve pressão com o corpo sobre a pessoa, você sente o quanto a estrutura, a articulação óssea vai abrir, ela vai ganhar espaço para você fazer a movimentação, né? Então, um detalhe da técnica, que é o que requer bastante conhecimento anatômico, é que são movimentos precisos, às vezes milimétricos, mas você precisa pegar na posição correta, no ponto correto. Às vezes é uma questão de 5 milímetros, se você pega para um lado e para o outro, dá a diferença de você acertar o movimento ou da estrutura nem sequer se mexer, entendeu? É que nem um ponto de acupuntura, né? Você tem que ajustar. Isso, não é qualquer lugar, você tem que entender aonde está. Exato. Você não consegue o efeito desejado. Muito bem, nós estamos falando pela TV, estamos falando pelo Facebook, pelo YouTube, no canal Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais e unir isso com técnicas de ponta da área da medicina, das terapias integrativas e etc. O Xerex dirigindo aí a nosso programa, espero que ele esteja colocando nossos GCs aí. Nós temos a loja virtual, nós temos o nosso contato no Instagram, temos o YouTube, temos o e-mail, temos o WhatsApp da nossa clínica e etc. E o programa de hoje nós estamos falando sobre a falta de mobilidade, a falta de exercícios, que acabou sendo de fato por conta da pandemia e pode ocasionar problemas osteoarticulares. A pandemia parou todo mundo, né? Hoje as pessoas estão buscando sequela, com efeitos dessa parada nos movimentos, como distúrbios osteoarticulares no seu consultório. Desculpa, as pessoas pararam muito de praticar exercício. Você está me ouvindo? Sim, agora eu estou te ouvindo. As pessoas estão te procurando por conta da pandemia, de ter parado os movimentos com alguns distúrbios osteoarticulares. Aí estão chegando no seu consultório por conta dessa parada? Sim, com certeza. As pessoas acabam sempre vindo ao consultório, mas eu pude notar que com a pandemia, os quadros de dores, principalmente ocasionados por sedentarismo, aumentaram demais, né? Como você falou anteriormente, as pessoas pararam de fazer atividade física, ficaram em casa. E aí você tem dois fatores que acarretam muito o aumento das dores, das limitações da estrutura. Primeiro que você tem um enfraquecimento da musculatura e alteração dos tecidos ósseos, quando você deixa de praticar atividade física por um tempo, né? Você tem que lembrar que o sedentarismo não é a quantidade de que é a festa, né? Problemas no corpo. E o que acontece quando a pessoa tem um enfraquecimento da estrutura é que ela não tem mais a força suficiente muscular para sustentar adequadamente a estrutura óssea dela. Então, a gente pode considerar que o primeiro fato que isso gera é uma má postura na pessoa, né?
E quando a gente avalia uma postura, não é só a pessoa ela tá mal distribuída sobre o corpo dela, mas a má postura ela também envolve questões de limitação de movimento e questões de dores pela compensação do corpo, né? O que aconteceu muito com a pandemia é que as pessoas ficam muito mais tempo sentadas, elas caminham muito menos. Eu gosto de dar o exemplo quando a pessoa vai fazer uma viagem de avião por um tempo muito longo, umas 8 horas. Ninguém aguenta ficar sentado na cadeira 8 horas na mesma posição. Imagina para a China, 24 horas de voo. Exato. Então, o que acontece? Quando você fica muito tempo numa mesma posição, seja dormindo, seja em pé, seja sentado, os tecidos musculares que estão sustentando essa posição, eles saturam, né? Eles começam a cansar de sustentar a estrutura naquele ângulo. E aí, qual é a vontade que a pessoa tem? De envergar, de buscar um movimento ou uma posição que seja mais confortável para ela naquele momento. E aí está o maior problema. A pessoa em casa, ela passa a maior parte do dia sentada, se deixar ou na cadeira ou no sofá. O sofá é ainda pior porque ele não dá sustentação. A maioria dos sofás das pessoas, eles têm um assento mais mole, mais fundo. E isso não dá sustentação para a bacia suportar a coluna. Ela senta, ela afunda, né? E aí você associa o enfraquecimento muscular com a saturação da musculatura de ficar na mesma posição, a pessoa ela vai entortar, ela vai compensar para buscar algum alívio. Como a estrutura muscular está muito fraca, a pessoa passa 20, 30, 40 minutos, 1 hora numa posição errada, ela entorta a estrutura óssea. Você entendeu? E uma vez que ela entortou a estrutura óssea, ela vai ter uma compensação, né, um desalinhamento de toda a parte osteomuscular, que eu trouxe depois o esqueleto aqui do lado, até para mostrar um pouco na imagem, o que ocorre com a musculatura quando a estrutura óssea sai da posição correta, né? Eu gostaria que você explicasse isso, Guilherme, porque é um assunto bastante interessante, porque a gente tem a impressão que são os ossos que seguram toda a estrutura muscular, mas os músculos e os tendões também dão um certo sustentação aos ossos. Isso é muito interessante. Que na verdade é verdade. É uma via de duas mãos, né? Que a estrutura muscular, ela é importante estar fortalecida para sustentar o osso naquela posição que ele se encontra. Só que quem rege a posição do músculo é o osso. Se você avaliar a anatomia do corpo, você vai perceber que o músculo ele tem uma origem e uma inserção. Então, por exemplo, tem músculos que eles se originam na crista da bacia e eles se estendem até o topo da coluna, próximo da cervical, entre as vértebras e as costelas, né? Fisicamente, falando de física vetorial, você tem um eixo, você tem um ponto A a B, do qual o músculo ele começa e ele termina. E nesse trajeto, ele faz a execução de movimento, naquele ângulo, naquele eixo. Uma vez que a pessoa entorta a estrutura, dependendo da maneira que ela entortou, que podem ser diversas, você vai ter uma alteração no trajeto vetorial do músculo. O ponto A e o ponto B, que foram criados para trabalhar naquele eixo, vai ter alteração, ele vai sofrer uma alteração, você entendeu? Uhum. E aí, o que ocorre? Na hora que o músculo vai executar a função de movimento dele, ele tem alguma falha, ele pode ter perda de movimento, ele pode falhar na contração, ele pode ficar comprimido por conta da alteração da estrutura óssea. Então, o músculo ele vai sempre sustentar o osso aonde quer que ele esteja, mas isso pode ter consequências, né? E aí que entra o processo de compensação da estrutura osteomuscular. Eu gosto de falar osteomuscular, não músculo esquelética, porque eu enxergo o osso como uma causa primária para você ter disfunção muscular, entendeu? Uma vez que o osso está desposicionado, ele está desalinhado, ele vai forçar a estrutura muscular a trabalhar no ângulo errado, seja por excesso de extensão, por contração ou por até uma compressão, uma torção na parte muscular.
né? Que aí entra o meu trabalho de compreender que se você não reposiciona a estrutura óssea anteriormente à correção do músculo, ele não tem a capacidade de se adaptar na posição correta, porque o osso está sempre fazendo com que ele fique torto, você entendeu? Nós estamos chegando na nossa meia hora do nosso programa Saúde desta quarta-feira. Vou pedir para o Xerec para a gente conhecer um pouco da nossa clínica aqui em São Paulo, que fica na Rua 7 de Abril, entre o metrô República e o metrô Anhangabaú, bem no centro da cidade. Xerec, coloca aí no internet. Olá, eu sou João Carlos Baldan, sou acupunturista, trabalho com medicina integrativa, psicopatologia, terapia neural, ozônio e etc. Seja muito bem-vindo à nossa clínica. No programa Saúde desta quarta-feira estamos recebendo o Guilherme Frugoli, que é um naturologista, um naturopata, que trabalha sobretudo com algumas técnicas importantes de alinhamento corporal. Ele fez o curso com o professor Wilson Moreira, se formou em 2020, estudou anatomia, biomecânica e dissecação anatômica no Instituto de Ciências Biológicas da USP, onde se formou em 2019. Nós estamos falando no programa de hoje sobre os distúrbios osteoarticulares, sobretudo os advindos por conta da pandemia e as dores, os problemas osteoarticulares que chegam no consultório do Dr. Guilherme com bastante intensidade nesses momentos. Quais são as principais queixas, Guilherme, que as pessoas chegam hoje no consultório? São dores, etc.? De longe, a principal queixa das pessoas é na região quadril e lombar. É a região mais afetada pela estrutura, é onde ela mais compensa qualquer desalinhamento ou sobrecarga que a estrutura possa sofrer. Em sequência, as pessoas apresentam muitas queixas cervicais também, né? Mas anatomicamente avaliando, é muito interessante você perceber que grande maioria dos problemas cervicais, eu diria mais de 90%, eles estão associados a problemas primários no quadril, né? Então você tem uma perda de espaço articular do quadril e você tem uma compressão de baixo para cima das vértebras, você tem perda de espaço intervertebral, que acaba gerando essa compressão na região cervical, ou desvios músculo-esqueléticos na região cervical e consequentemente. E aí você tem problemas de ombro e joelho que vem em terceiro lugar, são os principais. Você está me fazendo lembrar, Guilherme, sobre a terapia crânio-sacral, né? É muito interessante. Exatamente, é como se fosse uma balança, né? E um dos pratos é a questão cervical e o outro é a região lombar, né? Lombar e cervical. Terapia crânio-sacral faz exatamente essa abordagem, e geralmente quem tem um distúrbio na lombar tem uma compensação na cervical e vice-versa. Isso vai ser sempre pela questão de compensação e busca de equilíbrio do corpo, né? Porque o corpo ele precisa se manter funcionando. Então, naturalmente, a estrutura... Isso é muito interessante de estudar a criação da natureza, porque a estrutura biomecânica ela foi feita para se compensar automaticamente, né? E você ainda tem as reações que o cérebro cria para buscar o equilíbrio para o corpo, né? Que aí são os encurtamentos musculares, as compensações de equilíbrio, mas sempre que você entortar, mesmo que seja o seu pé, qualquer um dos pés, o seu corpo inteiro vai se adaptar a essa posição, né? E se você estudar a anatomia da coluna, tirando as costelas, tirando o quadril, você tem um pêndulo, desde o atlas, que é a primeira vértebra cervical, até a base, que é o sacro e o cóccix. Se você observar, é como se fosse um pêndulo. Então, o corpo trabalha nesse movimento pendular de compensação. Então, não tem como você sofrer uma alteração esquelética na cervical, na lombar, e não ter alteração na outra parte. Entendeu? Entendi. É um conjunto, sempre vai acontecer.
É uma visão, eu não gosto da palavra holística, que caiu muito todo mundo agora virou holístico, nem um abraço quântico, beijo. Mas é uma visão completa, né? É uma visão do todo. Mas é uma visão, não tem como, né? É uma estrutura só. E a gente sempre fala. Exato, exato. Eu costumo explicar para os pacientes as consequências primárias e secundárias de um desalinhamento, né? Primeiro, as pessoas não entendem porque às vezes elas têm dor no ombro e o problema delas está no quadril. A primeira coisa que eu explico para elas é que essa distinção do que é ombro, do que é braço, do que são membros, do que é tronco, cabeça, é uma divisão humana que foi feita para nós conseguirmos compreender o corpo humano, para você estudar a ciência. Mas para a natureza não existe distinção entre braço, perna, é uma coisa só. O corpo é uma coisa única, né? E a maioria dos casos que você for pegar na parte clínica, você vai encontrar a causa primária numa região e a consequência, os efeitos dela em outra. Que é aquela pessoa tem dor no pescoço, dor na região da articulação mandibular, e a origem do que causou isso está em outra parte da estrutura. E o que ela sente é a compensação que o corpo realizou para manter ela equilibrada, né? Então, com o advento da pandemia, da restrição da mobilidade social e etc., o primeiro campeão de queixas aí no seu consultório são distúrbios lombares, é isso? Distúrbios lombares e cervicais. As pessoas tiveram maior enfraquecimento da estrutura muscular, né? E, consequentemente, também ficaram muito tempo em má postura, né? A pessoa anda menos, ela senta muito, acaba sentando muito errado, e isso faz com que a estrutura esquelética se movimente. Oi? Perdão, ligaram no telefone. Faz com que a estrutura esquelética se movimente e, consequentemente, ela tem dor. Até porque, se ela tem uma estrutura muscular mais fortalecida, ela consegue sustentar essa estrutura esquelética e não ter dor. É muito o caso daquelas pessoas que pegam muito peso, que são muito fortes, né, que fazem a hipertrofia. É comum você observar esses atletas durante a vida de atividade física não reclamarem muito de dores, com algumas exceções. Porém, quando eles param de treinar, pelo excesso de carga que eles atribuíram na estrutura a vida inteira e a falta de força muscular que eles tinham, eles têm muitos problemas na parte estrutural. Hérnia de disco, problemas ligamentares, problemas articulares, que vêm a aparecer depois que a pessoa para a atividade física, né? Pelas informações que dispõe, Guilherme, mesmo a hérnia de disco, que é um prolapso, ela começa com um prolapso da própria estrutura muscular, né? Se você conseguir fazer o espaçamento da vértebra entre uma e outra... Você tem a regressão do disco. Tem regressão isso, não tem? Você tem a regressão. No caso da hernia de disco, é importante você avaliar que muitas das dores que as pessoas sentem, embora elas possam ter diagnóstico de protusão em hernia de disco, não são provenientes da compressão discal. Você já tem até uma série de estudos que comprovam que não dá para você associar a intensidade da dor da pessoa com o grau da hérnia que ela tem, da protusão que ela tem, né? Você tem que avaliar o contexto inteiro, porque muitas vezes a pessoa tem uma protusão pequena, mas a composição estrutural músculo-esquelética dela está gerando alguma compressão muito grande em determinada parte do quadril, da lombar, ou da própria parte posterior da perna, e não é decorrente da protusão que ela tem essa dor, você entendeu? O que acontece é que ela tem a dor, ela tem a protusão e tem uma compressão músculo-esquelética por conta da resultante da estrutura dela, pelo jeito que ela está atuada. E aí você tem que fazer a correção dos dois, corrigir o espaço intervertebral e tirar essa compressão que ela está sentindo dentro da estrutura, né? E dá para ter um procedimento não invasivo, não cirúrgico, dá para você ter uma... Dá, na maioria dos quadros dá. O que eu observo na parte clínica é que as pessoas que têm uma hérnia extrusa que acaba comprometendo a compressão de todo o canal nervoso,
é um processo um pouco mais complicado, porque a regressão da hérnia, ela é demorada, e a pessoa acaba tendo dor 24 horas, seja deitada, sentada, em pé, a dor não passa, ela é incessante, né? Mas a maioria dos casos onde a pessoa apresenta uma hérnia de disco, seja ela cervical, seja ela lombar, é possível você tratar isso sem intervenções invasivas, sem processos cirúrgicos. A grande maioria dos casos é possível. Isso é um conhecimento que está sendo absorvido pela ortopedia clássica, ou você ainda acha muita resistência na questão da medicina convencional? Olha, existe a resistência da ortopedia, né? Mas também este meu conhecimento não é difundido, né? Eu sou o único aluno, de fato, que teve um aprofundamento do conhecimento que o Wilson desenvolveu, que ele acabou descobrindo, e eu pretendo passar isso para frente, porque a ideia é somar conhecimento, né? Não criar barreiras, divisões, falar assim, isso aqui tem que ser assim, ou tem que ser de outro jeito. A ciência ela tem que se conversar, né? Ela precisa de cada vez mais conhecimento para você chegar a conclusões mais aperfeiçoadas sobre determinado assunto. Né? Então, a minha ideia futura é compilar esse conhecimento. Eu estou até organizando um livro sobre o que eu chamo de cinesiologia óssea, que é a parte de movimentação óssea que não é estudada na biomecânica convencional, e apresentar isso para a ciência, para que se possa ser discutido por mais profissionais da área, né? Ótimo, ótimo. Eu vou pedir para os internautas que deixem os comentários, porque nós não estamos fazendo o programa ao vivo, nós estamos gravando, então a gente não consegue responder as dúvidas, as interrogações dos internautas ao vivo online. Mas vocês escrevem no Facebook, escrevem no YouTube, que a gente encaminha, o Guilherme também vai encaminhar as perguntas, o que tiver alguma coisa a gente responde, e vamos atender a todos com o maior prazer do mundo. Guilherme, que as pessoas que queiram entrar em contato com você tem site, telefone, WhatsApp, quais são os canais de comunicação com a sua clínica? Se as pessoas tiverem alguma dúvida, queiram conversar sobre casos específicos, elas podem entrar em contato comigo. Honestamente, o melhor canal para eu responder é pelo Instagram, que o meu WhatsApp pessoal eu quase não uso. Eu indico para agendamento o contato que eu passei do meu consultório, que é entrar em contato direto com as secretárias para fazer o agendamento, mas até como vai ser publicado na internet, e é uma ferramenta que eu uso um pouco mais, se as pessoas tiverem dúvidas, sejam publicar nos seus comentários do Saúde, se quiserem mandar uma mensagem por inbox para perguntar algo específico de algum quadro, a gente pode responder, eu posso conversar com a pessoa para explicar isso melhor para ela. Qual que é seu Instagram? @ Guilherme Frugoli. Guilherme Frugoli, tudo junto, sem ponto, sem nada, né? Tudo junto, sem nada, só isso. E o WhatsApp da secretária, para quem quiser marcar? 011 99702 3387. Repete mais uma vez. 011 99702 3387. Então, eu aproveito aqui quase no finalzinho do nosso programa para colocar os nossos GCs, né? O telefone da secretária do meu consultório é o 11 97 719 2266, 11 97 719 2266. Nosso Instagram é @jcbaldan.acupuntura, o site é jcbaldan, e o YouTube também tem 2 canais, o João Carlos Baldan e o canal Além de Agulhas. E a gente vai em um novo formato agora do Saúdes. Nós estamos fazendo pelo Zoom e toda quarta-feira às 20 horas estamos no ar. Guilherme, em relação à nutrição, em relação a algum tipo de... Você faz isso durante a sua consulta? Eu estudei um pouco na faculdade, conheço o assunto da nutrição, mas eu não trabalho com isso no consultório. Sempre que as pessoas abordam o assunto de nutrição, eu indico um profissional que eu acho que seja mais competente do que eu e, claro, qualificado para realizar esse trabalho. Minha qualificação é outra. Pela medicina tradicional chinesa, todos os distúrbios osteoarticular, o ósseo tem mais a ver com os rins, né, sobretudo com a síntese e o trabalho com o cálcio, e a questão muscular do fígado, as questões hepáticas, né? Então a gente trabalha com alguns sabores, com alguns tipos de alimentos para que possam, no caso da hipotonicidade, né, falta de energia
nesses órgãos alguns alimentos ou alguns sabores que possam tonificar esses órgãos para auxiliar também esses pacientes, né? Eu acho essa ciência fantástica e eu observo o quanto ela funciona na clínica. Porque você acaba questionando, conversando com os pacientes um pouco, pegando um pouco mais de informação sobre a vida dele, e é nítido que a parte fisiológica intervém muito nessa questão musculoesquelética, né? Pela qualidade dos tecidos, pela qualidade da estrutura óssea. Então, sim, como aquilo que a gente estava conversando, faz parte do todo, né? Então, você estar bem alimentado, essa questão da nutrição, ela também faz parte da anatomia do corpo, né? Mas é uma área na qual eu não abranjo. Até você falou da medicina chinesa, eu acho uma ciência fantástica, mas leva anos também para você se aperfeiçoar. Também não é um conhecimento que você vai estudar 2 meses e falar, pronto, agora eu entendo de medicina chinesa. Não. Então eu tive que escolher um caminho, né? Mas eu concordo muito com isso que você está falando. Eu fiz o curso de 2 anos de formação, fiz uma reciclagem e ainda uma pós-graduação de mais 2 anos e ainda estou aprendendo. E mais a parte clínica, que é onde você mais aprende, né? No dia a dia, com os atendimentos, né? Então, e a gente associa com a biorressonância uma coisa incrível, porque às vezes a gente tem um raciocínio clínico em que a gente às vezes acha que é determinado tipo de procedimento. E na hora da maca, não sei se isso acontece com você, mas na hora que você está mexendo na maca ali, ou vai percebendo, ou faz alguns testes com o Twitter, etc. Você vai por outro caminho. Eu acho que isso é normal, até porque na clínica, a maioria dos quadros, eles são muito parecidos. E aí você olha um quadro que você fala, eu vou por esse caminho. E no meio do caminho você fala, opa, peraí, esse quadro aqui é totalmente diferente, vamos investigar o que está acontecendo, porque tem algo aqui que não é normal você esperar, né? E aí começa o processo de investigação, de você encontrar aquelas questões precisas que o paciente apresenta, aquela questão individual do corpo do paciente, às vezes um processo que ele sofreu ao longo da vida, ou uma questão até de formação, né, de morfologia que aquele paciente apresenta, né? Exatamente. Por exemplo, e pessoas que sofrem, por exemplo, determinados acidentes, né, tem um trauma. Isso. Como é que a tua técnica trabalha? Olha, eu particularmente gosto de atender pessoas que sofreram acidentes, porque primeiro que é uma pessoa que ela, geralmente, se for um acidente ainda grave, ela necessita muito de cuidado. E é um cuidado muito específico que produz uma diferença muito grande para o bem-estar da pessoa, especialmente se ela teve alguma lesão na parte craniana. Porque você vai ter alteração do sistema nervoso, alteração do sistema cardiovascular, e você vai ter alteração mecânica de toda a coluna, que você só corrige recentralizando o crânio, porque ele altera a posição do atlas e o atlas compensa a lombar. E é impossível você arrumar a coluna dessa pessoa sem que você recentralize o crânio dela, né? Então você pega pessoas que às vezes sofreram um acidente, seja na coluna, seja no braço, seja na cabeça, a pessoa tinha 15 anos. Com 60 anos, se ela não fez essa correção, você vai encontrar essa lesão no corpo da pessoa e todos os efeitos que ela gerou ao longo desses 45 anos no corpo da pessoa. É um ponto até interessante de discutir, que as pessoas têm a crença de que com a idade ela não tem mais reversão do processo, né, de lesão. Na verdade você tem. Eu explico para os pacientes que o único problema da idade não é que a pessoa chegou a determinada idade e ela não tem mais correção. O problema da idade é que a pessoa teve mais tempo para passar com a estrutura fora do lugar. E isso acaba acarretando outros problemas, que é aquela ideia terapêutica de você descascar a cebola. Então, você encontra uma pessoa com várias lesões, com vários problemas anatômicos, e o corpo vai te mostrando o que está errado, e você vai ter que desconstruir todas as compensações de trás para frente. Porque às vezes ela teve um problema numa vértebra X, teve uma rotação na vértebra, a cadeia muscular vai ter alteração, a parte óssea vai ter alteração, e conforme ela vai fazendo atividade física, vai passando o tempo, ela vai tendo compensações das compensações que ela já tem. E aí você tem que fazer essa desconstrução de trás para frente para que você consiga voltar a pessoa para o eixo correto.
É maravilhoso o que você está falando, porque exatamente na terapia neural, que a gente trabalha com cocaína, subepitelial, para tratamento de traumas emocionais. E geralmente a pessoa vem com uma queixa de um trauma emocional de 1 a 2, 3 anos atrás, sei lá. Está lá atrás, né? O abandono, mas cadê o primeiro abandono? Ah, quando eu tinha 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quer dizer, então quantas situações foram se repetindo? Com certeza. Parece que a situação se repete para a gente acabar tendo consciência e se livrar. Exato. Buscar uma cura definitiva, né, Igor? Exato. A ideia que a gente propõe de tratamento é você, assim, eu não gosto de usar a palavra cura, que às vezes ela parece muito audaciosa, né? Quer dizer, eu gosto de usar o termo tratamento, mas um tratamento que seja mais definitivo, não uma questão paliativa para a pessoa, né? Então, é claro que não é porque a pessoa se tratou de algo no passado que ela não está suscetível a desenvolver problemas futuros, né? Mas é de fato você falar que você tratou, você auxiliou a pessoa no tratamento daquele trauma passado e ele não vai mais atormentar a pessoa, né, no momento presente, né? Então eu gosto de olhar o tratamento dessa maneira, de você compor a pessoa tratando as questões que ela te traz e gerar a ela estabilidade para se manter num eixo de saúde, né? Mas isso também não significa que ela não está suscetível a sofrer novos traumas, sejam físicos, sejam emocionais, né? Uma das coisas que eu comecei a estudar acupuntura, que me levou a estudar acupuntura, primeiro eu fiz um curso de massoterapia, né, com um descendente do Sandor, da calatonia, que desenvolveu esse sistema na PUC, aqui em São Paulo, e etc., com avaliações das questões musculares e corpóreas com as memórias emocionais. Aí veio o Reich, né, o Wilhelm Reich, sobre a vergonha, a questão das coraças, ligadas aos traumas e etc. Qual que é a tua experiência de tratar o corpo para lidar com as emoções dos seus pacientes, Guilherme? Olha, um trabalho que eu faço, não são todos os casos, que são casos mais específicos, quando a pessoa tem um distúrbio emocional muito grande, é possível você observar a alteração da posição do osso do externo, tá? Você tem 3 ossos no externo, esses ossos eles se desviam, e a alteração da caixa craniana. O crânio, ele acaba sofrendo essa movimentação por o excesso de compressão das artérias e veias cranianas. Se você dissecar o crânio e olhar ele por dentro, você tem uma série de vasos que se aderem na parede do crânio, né? E quando a pessoa passa por muito estresse, você tem muita compressão desses vasos. E isso faz com que a tampa movimente. Você tem a movimentação da tampa craniana, você tem uma série de distúrbios fisiológicos no corpo. E a questão do externo, que a gente observa na parte clínica, é que muitos dos traumas, onde o pessoal fala da região do timo, tem aquele ponto da medicina chinesa, que eu, desculpa, não sei o nome, mas que você faz o esvaziamento energético. É o V117, os cardiorrespiratórios. Ótimo. Então, essa região, quando a pessoa tem algum trauma emocional muito profundo, ela está sempre fora de eixo, na parte estrutural, na parte esquelética. E aí eu realizo a correção, a recentralização da parte do externo, da caixa torácica. A gente faz a liberação também da pressão sanguínea do crânio e relaxa alguns nervos que ficam encurtados. Isso ajuda bastante no tratamento da questão emocional da pessoa. Porém, eu não realizo no consultório alguns trabalhos de liberação da parte muscular, né, de traumas emocionais, mas eu mesmo já experimentei alguns tratamentos que atuam nessa liberação de traumas emocionais que estão na musculatura, e eu percebo que eles funcionam muito. Um exemplo, não sei se você conhece, eu já experimentei a microfisioterapia, e achei um trabalho também muito interessante, né, que é super complementar. Entendi. Me fez lembrar, quando eu era recém-formado, um dos primeiros pacientes clínicos assim, na atividade profissional, eu coloquei uma agulha nesse VC17, que é uma prática comum, né, na linha do mamilo, bem em cima do externo, uma liberação emocional muito grande. E eu tomei um susto, eu coloquei esse ponto era uma mulher, ela começou a chorar copiosamente, mas
acho. Aí eu fui tirar a agulha, ela falou, não, põe a mão aí, deixa isso aí, chorando, chorando. Eu falei, mas você não quer que eu tire? Ela falou, não, chorou, 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 chorou. Depois teve um alívio muito. É curioso isso, né? Que você fala a região do coração, a região do chakra cardíaco, mas é realmente onde as pessoas guardam as amarguras, as tristezas que elas sentem, né? Então, existe essa experiência do consultório também de você corrigir essa região e a pessoa ter essa catarse, né? Dela chorar, dela conseguir botar para fora. Que ainda não, para mim, não é uma questão muito clara, mas por que isso se torna nessa posição desta maneira, né? Mas tem pessoas que sozinhas elas não conseguem mais se libertar desse sofrimento. E aí vem esses tratamentos que auxiliam a pessoa a botar tudo isso para fora. É uma questão que ainda me perturba. Por que as pessoas muitas vezes não conseguem livrar disso por conta própria, né? Parece que existe um bloqueio aqui, que quando você faz um tratamento adequado, você simplesmente abre essa corrente, deixa esses sentimentos irem embora. E você tem essa experiência no seu consultório, de você está mexendo e a pessoa tem uma catarse ou tem uma memória? Tem. Principalmente quando você trabalha no crânio, é muito interessante. Eu olho para o crânio da pessoa, passo a mão e percebo alguns traumas que podem ter ocorrido. E você cita para o paciente, muitas vezes ele não lembra. Na hora que você faz a correção, o paciente fala, nossa, agora eu lembrei. Ele não percebe que foi por conta da correção, mas ele fala assim, nossa, agora eu lembrei que aconteceu tal coisa em tal ponto da minha vida que eu bati a cabeça. Então, existem traumas que parece que ficam ocultos, né, no inconsciente da pessoa. E tem reações do corpo onde você começa a trabalhar na questão emocional e a pessoa tem até alterações na pressão, ela chega quase a desmaiar, ou pode desmaiar, né? Porque mexe muito com o corpo, com o sistema nervoso. Então, no tratamento, você tem que estar sempre muito presente para você observar quais são as reações que o corpo da pessoa está te mostrando, para você saber como você vai lidar com isso. Recentemente fizemos uma entrevista com o Dr. Davi Rodrigues, que é um médico de Brasília, que está trazendo um aparelho que parece um V, assim, que faz uma correção da posição do esfenoide. Do osso esfenoide? Através do trapézio? Porque ele faz uma medição com os ouvidos para ver se tem alguma descompensação. E esse aparelho ele dá uma contração assim para poder equilibrar o osso esfenoide. Você conhece isso? Olha, eu já vi falar de tratamentos para o esfenoide, especialmente para aqueles casos de síndrome de bola de boliche, né? Que eles dizem da alteração do osso esfenoide. Eu, no consultório, faço essa correção através dos ossos faciais, né? Eu reposiciono todos os ossos faciais para gerar resultante de correção do osso esfenoide. Esse tratamento, eu já vi falar que existem tratamentos, nunca vi como era, e não sei te opinar sobre ele, o que eu acho sobre isso, porque eu nunca vi. Precisaria ver para enxergar qual que é o resultado no corpo da pessoa, para poder te falar o que eu penso sobre isso, né? Isso mesmo, sobre a síndrome da bola de boliche. Então, você consegue fazer essa modulação, a correção dos fenóides por intermédio dos cânions faciais, assim, é isso? Consegue, né? Eu faço a correção de toda a tampa craniana, dos ossos faciais, das suturas, como necessário, e da parte anterior também, maxila, ossos zigomáticos. Eu trabalho muito com distúrbios temporomandibulares, até em associação com o pessoal da USP, da odontologia. A gente faz um trabalho bem bacana para recomposição da arcada, para tirar as dores, os estalidos da articulação. Dá para trabalhar legal com isso. Muito interessante. Bom, eu agradeço muito a sua participação, Guilherme. Eu agradeço o convite. Todos os espectadores que nos acompanharam aqui. Te deixo aqui o microfone ligado para as tuas considerações finais. Bom, se eu pudesse falar algo para as pessoas a respeito da questão do sedentarismo e da parte osteomuscular, o que eu vejo na parte clínica, por até falta de informação, que as pessoas não são obrigadas a ter esse conhecimento, os pacientes, as pessoas, elas não têm a noção exata do quão é importante a atividade física e evitar o sedentarismo para a saúde íntegra dela, seja ela fisiológica, seja ela musculoesquelética, né?
pela questão da postura, pela questão do caminhar correto, do sentar correto, e o que isso pode acarretar fisicamente para ela, emocionalmente para ela. Então, eu gostaria de passar essa informação para que as pessoas dessem mais atenção, mais importância para o cuidado da parte física, da parte musculoesquelética, para cuidar do corpo, do todo da sua saúde, né? Não é só alimentação, não é só o sono, também não é só atividade física. Mas eu vejo que as pessoas, por falta de informação, elas menosprezam o quão é importante deixar o corpo, a parte musculoesquelética, em ordem. Não, e é importante também, né, como as pessoas falam quando vêm fazer sessões comigo aqui de acupuntura. Quantas sessões eu preciso? Como se fossem fazer 2, 3 sessões para tirar assim, e pronto. Aí eu brinco, né? Eu falo, se tiver juízo, você vai fazer acupuntura o resto da vida. Porque o meu trabalho, mas eu creio que também seja, o nosso trabalho, ele é maior excelência, ele alcança maior excelência enquanto atua no nível preventivo. Né? Claro, não, isso com certeza. Isso qualquer tratamento, né, Baldan? Que é a diferença da pessoa vir necessitando porque ela está com muita dor, uma série de lesões, ou ela vir para só manter a saúde dela. Né? Que deveria ser o processo de saúde, deveria ser esse, manutenção da saúde, né? E não o tratamento de doenças. Mas o tratamento de doença também é necessário, né? E ele é mais emergencial. Quer dizer, mas o ideal também seria esse preventivo, né? Esse de manutenção. No consultório, tem gente que pergunta, quanto tempo eu preciso? Eu falo, primeiro, eu não sei, porque cada corpo é uma história, cada caso é diferente, cada corpo reage de um jeito. A grande maioria dos casos eu corrijo em 1, 2 vezes, especialmente quando a pessoa vem com alguma lesão, com alguma dor, né? Se ela me apresenta um quadro de postura que ela traz há 50 anos, eu não vou falar para ela, vou te arrumar uma vez, você vai ficar inteira. Mas o importante é a pessoa ter uma centralização do corpo, ela ter a saúde, não ter perda de mobilidade, não ter dificuldade de movimentar o corpo e não ter dor. E aí você recomenda uma manutenção a cada algum tempo para a pessoa fazer, para que ela se mantenha assim, né? Para que ela vá ficando cada vez melhor. Mas o mais importante que eu enxergo hoje é a pessoa ter qualidade de vida, não ter dor e conseguir se movimentar para ela realizar as atividades que ela gosta, né? Você tocou num ponto bastante importante, que geralmente as pessoas vêm com essa questão, quantas sessões ou quanto que eu preciso para ficar boa, né? Não, na verdade a gente sabe que, eu até brinco, né? Eu falo, peraí que eu vou pegar minha bola de cristal aqui para ver se eu consigo adivinhar. Porque, olha, quem faz 10 sessões, 5 sessões, 7 sessões, varia, cada paciente é um paciente, você tem 2, 3 pacientes com enxaqueca na mesma área temporal, na mesma área, com histórico de vida parecido. E são tratamentos totalmente diferentes, né? A abordagem é totalmente diferente. Pode ser distúrbio hepático, pode ser vesícula, pode ser rins, pode ser distúrbios de hipertensão arterial. E cada caso é um caso, você vai abordar de uma maneira diferente, vai usar os pontos de acupuntura diferentes. Alguns pontos analgésicos, sim, a gente utiliza, mas o tratamento de base vai mudar de pessoa para pessoa, de história para história, de vida para vida, né? Imagino que no teu consultório também é assim, né? Com certeza. Isso com certeza. É aquela história, né, da individualidade, né, da unicidade de cada ser humano, né? Cada corpo, você pode pegar uma pessoa que tem exatamente a mesma dor. Nunca vai ser igual o tratamento que você vai fazer para 2 pessoas. Alguma diferença você sempre vai encontrar. Não tem como, né? Mesmo que a pessoa sejam 2 gêmeos, sabe? Não tem como. É sempre diferente. É muito diferente e é importante que você, né, teleinternauta, saiba disso também. Independente da sua coisa, vai depender a abordagem do seu histórico de vida, da sua alimentação, das questões genéticas, dos pais, da educação, dos costumes, das crenças, tudo muda. Né? Porque cada indivíduo, a palavra é isso, é indivíduo, ele é indivisível, ele é único, né? Tem que ter uma abordagem única, tem que ter uma abordagem própria, independente da queixa, né? Independente da queixa. A gente percebe a questão da individualização do tratamento, e é isso que agora a gente está caminhando junto com a medicina ocidental, né? Que a história da medicina baseada em evidência é muito essa coisa quadrada. Eu tenho a sintomatologia, eu tenho as manifestações, eu tenho as medicações e o resultado esperado.
Né? Quer dizer, cômodo até para o profissional de saúde, cômodo para o médico se esconder atrás dessa medicina baseada em evidências, esperando resultados com determinados tipos de procedimentos. Mas a gente vê que isso não é bem assim. Tem gente que tem alergia à aspirina, sei lá o quê, paracetamol, sei lá o quê. Um pode muito com uma droga e o outro não pode nada. Um pode com outro tipo de medicamento e o outro não consegue. Um dá efeito, o outro não dá. Hoje a gente está começando a perceber que as coisas não são tão evidentes assim. A medicina, embora tenha uma questão científica bastante importante, né, mas ela é artística. Né? Eu costumo brincar que a acupuntura é uma arte-terapia. É uma arte-terapia. Você põe o paciente na... desenha um quadro ali com as agulhas. Né? Com certeza, com certeza. Eu enxergo isso também. Eu acho que você trabalhar como terapeuta, cuidar do outro, é uma arte, né? A abordagem que você fazer, a sutileza que você tem que ter para você identificar alguns detalhes, a sutileza que na alteração que você vai fazer entre um tratamento e outro, que vai definir a diferença do resultado que você vai ter. Com certeza, você cuidar da saúde de alguém é uma arte. Você não pode padronizar, né? Exatamente, exatamente. Bom, estamos chegando nos minutos finais aqui do nosso programa, já faltam 4 minutinhos. Eu te agradeço muito pela disponibilidade, pelas informações que você prestou, pela tua experiência clínica. Eu conheço ele pessoalmente, ele dá muito apoio, quero continuar o tratamento com ele também. É de uma sutileza incrível e de uma profundidade bastante interessante, porque a gente tem uma inteligência para fazer entrevista no nosso programa, muito bem, né? Aqui no nosso programa, como costuma, é cachorro grande. De vez em quando entra uma gatinha, mas é só cachorro grande. Né? Olha, tem de tudo lá. Vou te falar, amigo, porque tem gente que brinca, né? Fala, pô, você atende um monte de mulher bonita. Fala, amigo, eu atendo de tudo. Eu atendo mulher, homem de todas as idades, atendo gente, senhoras de 90 anos. Perdão. E nem todos os casos são flores. Na verdade, a maioria dos casos não são flores, né? Então, só que é isso, a gente está, assim, você, todo mundo que trabalha nessa área, você está disposto, você está ali para cuidar de alguém, né? Independente da pessoa que aparece ali para você, ela está ali para ser tratada. Então, ela é indiferente quem seja, né? A pessoa está ali com um objetivo e independe quem ela seja, se ela é uma empresária importante, se ela é uma pessoa muito simples, dentro do tratamento, todas as pessoas são iguais, né? E a mulher, tradicionalmente, se cuida mais do que o homem, né? Sempre muito mais. Porque a mulher está sempre buscando coisas, ela quer se tratar, ela está preocupada com a saúde, não só dela, quanto com a dos filhos. Então, a mulher, realmente, na área da saúde, ela é muito mais... Eu diria que meu público, 70% é feminino, né? E quando você pega um caso masculino, a maioria das vezes o cara já está arrebentado. Né, já vem cheio de dor, cheio de problema, porque a mulher, ela tem algum problema, ela se cuida, ela vai ver o que é. O homem tem algum problema, falando isso na média, né? O homem tem algum problema, ele só vai tratar depois que ele já está apitando muito, passou da hora de olhar, né? Então, acho que até isso é uma das boas razões para dizer porque as mulheres vivem mais, entendeu? É isso mesmo. Muito obrigado, eu agradeço a todos a aula. Eu que agradeço a oportunidade, Baldão, muito obrigado, viu? Entra no YouTube, gostou, dá um joinha lá, um legal, compartilhe com as pessoas que você acha que vão gostar, vão curtir. Vamos fazer uma cadeia do bem, né? Vamos fazer uma divulgação desse trabalho que é sério, preventivo e que faz uma abordagem diferente, não só do ser humano, mas pela questão da saúde, pela questão da doença, da questão do adoecer, do procedimento de adoecer e do processo de tratamento, né? O Guilherme com razão, a cura é uma coisa muito grandiosa, mas é um processo de tratamento. Às vezes eu costumo dizer para os pacientes que eu falo assim, olha, quem se cura é você, eu estou do teu lado, te acompanhando, te ajudando, né? Porque você tem que estar com a disponibilidade de fazer umas mudanças nutricionais, mudanças de crenças, mudanças de pensamento, de sentimentos, de postura em relação à vida, né? Porque tudo aquilo que você estava fazendo levou a um processo de adoecimento. Para mudar isso, precisa mudar todo um escopo.
Obrigado, um abraço, viu? Foi um prazer receber. Muito obrigado, Valdan. Um abraço. Falamos com os trabalhos técnicos do Paulo Xerec, da AltV, falamos pela AltV, pelo Facebook, pelo YouTube e, quiçá, se os deuses ajudarem também pelo Instagram. Até a próxima quarta, às 20 horas. Até lá.